Sabe, existe um desafio gigantesco hoje para qualquer liderança de TI, que é aquele risco que fica escondido, sabe, dentro da própria infraestrutura. E a premissa aqui é bem direta, mas é crucial. Simplesmente não dá para proteger o que não se vê. Então vamos mergulhar a fundo e entender o que de fato compõe a superfície de ataque de uma empresa. Para a gente começar, olha só esse número que já define a urgência de tudo isso. 40%. É isso mesmo. De acordo com o relatório State of Ransomware da Sophos, 40% das organizações que sofreram um ataque de ransomware foram vítimas de uma brecha que elas nem sabiam que existia. Pensa nisso. Não era uma falha no planejamento, não. Era um ponto cego total. Isso, claro, nos joga direto na pergunta central de tudo. É uma questão que, olha, todo gestor de TI, todo CISO precisa se fazer. Se a equipe de segurança não consegue enxergar um ambiente por completo, como é que se garante a proteção de verdade? A resposta, sendo bem honesto aqui, é que não dá. Simplesmente não dá. Beleza. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? A raiz desse risco invisível, na verdade, está na própria evolução da TI que a gente viu nas últimas décadas. Pensa na TI de antigamente. Era tipo um castelo, certo? Tinha um perímetro bem definido, tudo guardadinho dentro das muralhas. Agora, a realidade de hoje é um ecossistema totalmente distribuído, sem fronteira nenhuma. Temos ativos na nuvem, equipes trabalhando de casa, parceiros conectados na rede e, olha, cada um desses pontos de acesso acaba expandindo a superfície de ataque e, claro, diluindo o controle. É exatamente aí que o perigo mora. E de onde vêm esses pontos cegos? Bom, eles nascem em lugares bem comuns, na verdade. Aquele servidor na nuvem que a equipe de desenvolvimento subiu para um teste e esqueceu lá. Uma API de um parceiro que tem acesso à rede, o notebook de alguém de equipe trabalhando de casa, ou, pior ainda, aquele sistema legado que ninguém mexe há anos, que não recebe uma atualização. Cada um desses exemplos é, basicamente, uma porta aberta, escancarada para um invasor. Então, a soma de todos esses pontos é o que a gente chama de superfície de ataque. E hoje em dia, gerenciar tudo isso virou uma tarefa, assim, quase impossível para as equipes internas. A verdade é que as equipes de TI e segurança estão, na maioria das vezes, sobrecarregadas. Falta tempo, falta braço e, muitas vezes, falta aquele conhecimento super específico do cenário de exploits para saber qual é a real postura de segurança da empresa. E com vulnerabilidades novas pipocando todo santo dia, a pergunta muda, né? Não é só o que está vulnerável, mas sim o que a gente corrige primeiro. E aí a priorização vira o maior de todos os desafios. E a velocidade para identificar o que é crítico? Bom, é tudo. E com isso, a gente volta para a nossa ideia central, que resume o problema todo. Porque no fim das contas, não dá para proteger o que não se pode ver. Se um ativo ou uma vulnerabilidade sequer aparece no radar da equipe de segurança, para um invasor aquilo não só existe, como é o alvo perfeito. É simples assim. Ok, então, como é que se resolve essa equação complicadíssima? A resposta, na verdade, é conceitualmente simples. É transformar o desconhecido em conhecido. A solução é uma só: ter visibilidade total. E é aqui que entra o Sophos Managed Risk. E atenção, isso não é só mais uma ferramenta para colocar na prateleira de segurança. Não. É um serviço de gestão completo. Ele junta o que há de melhor, a tecnologia de ponta da Tenable para mapear todas as exposições, com a inteligência humana, a expertise dos analistas da Sophos. O resultado final é cibersegurança entregue como serviço com foco total em visibilidade. E como isso funciona na prática? Bom, é um ciclo que não para. Primeiro, o serviço descobre e mapeia absolutamente tudo. Ativos internos, externos, o objetivo é acabar com os pontos cegos. Depois, ele fica monitorando esse ambiente 24/7. Aí vem o passo que eu diria que é a chave de tudo, a priorização. Usando inteligência artificial, ele consegue prever quais vulnerabilidades são as mais prováveis de serem exploradas. E, por fim, ele notifica a equipe de forma proativa sobre os riscos mais graves e, o melhor, já entregando um plano de ação claro para remediar. Mas olha, ter a tecnologia certa é só metade do jogo. A outra metade, que é tão ou mais importante, é ter a expertise para colocar isso para rodar, para gerenciar e, principalmente, para transformar um monte de dados em ações concretas. E é exatamente nesse ponto que ter um parceiro especialista faz toda a diferença. Aí fica a pergunta, né? Quem é que implementa tudo isso? Quem gerencia e traduz toda essa visibilidade em ações estratégicas para a empresa? A resposta é a SN Informática. Sendo uma parceira Gold da Sophos, a SN Informática tem a certificação mais alta, a expertise comprovada, para entregar não só essa, mas um leque de soluções de cibersegurança como um serviço gerenciado. Isso garante que a empresa tenha não apenas a tecnologia, mas a inteligência, o cérebro, por trás de tudo.
E qual a vantagem real dessa parceria? É como ter uma extensão da própria equipe, com analistas de vulnerabilidades certificados à disposição. É contar com uma especialização de verdade em toda a linha de produtos da Sophos. E na prática, no dia a dia, isso significa o quê? Significa ter revisões de segurança agendadas para discutir o que foi encontrado e quais são as prioridades. E ter uma orientação constante de especialistas para navegar nesse cenário de ameaças que muda o tempo todo. Então, chegamos num ponto de decisão. O objetivo aqui não é só ficar reagindo a ameaças, é ir além, é se antecipar a elas, protegendo ativamente todos os pontos cegos. A proposta final, o grande objetivo, é este. É transformar aquela incerteza, aqueles riscos que ninguém conhecia, em uma postura de segurança que é proativa e totalmente gerenciada. É deixar de ser um alvo fácil e se transformar de fato em uma fortaleza. Olha, a superfície de ataque de qualquer empresa só vai crescer. Isso é um fato. A única variável que dá para controlar é o nível de visibilidade sobre ela. Então não espere virar estatística. Dê o primeiro passo agora para eliminar os pontos cegos da organização. Fale com um especialista da SN Informática e agende uma análise hoje mesmo.